Vamos imaginar a cena. Começo do século XX. O Império Russo controlava tudo com mão de ferro. E nesse cenário, dois movimentos revolucionários lutavam juntos, sabe? Lado a lado contra o mesmo opressor. Ambos queriam liberdade. Ambos se diziam socialistas. Só que o mundo que eles sonhavam em construir, nossa, não podia ser mais diferente. Essa é a história de um verdadeiro confronto de ideias, bem no coração da Europa Oriental. De um lado, o Partido Socialista Polonês. Do outro, a União Geral dos Trabalhadores Judeus, mais conhecida como Bund. E a batalha entre eles nos força a pensar numa questão que, olha, ecoa até hoje. Afinal de contas, o que é que define uma nação? Então, vamos entender quem eram os jogadores aqui. O Partido Socialista Polonês, ou PPS para encurtar, tinha toda uma tradição de levantes pela independência da Polônia. A causa deles era a nação polonesa. Já os socialistas judeus, bom, eles sentiam que as suas necessidades eram muito específicas e, por isso, criaram a própria organização, o Bund. E esses números são cruciais para a gente entender por que esse debate pegou fogo. Os judeus não eram um grupinho qualquer, eram quase 14% da população, com uma cultura super vibrante e uma língua própria, o Yiddish. Eles eram, na prática, uma nação inteira vivendo dentro das fronteiras que os socialistas poloneses queriam libertar. Para o Partido Socialista Polonês, que foi fundado lá em 1892, a lógica era bem direta, sabe? Tinha a ver com a história deles. Seus líderes, muitos vindos da antiga nobreza ou mesmo judeus que já tinham se assimilado, enxergavam um único caminho possível para a libertação. E aqui está o ponto central da visão deles. A prioridade absoluta, número 1, era restaurar um Estado polonês soberano e independente. Para o PPS, socialismo e independência nacional andavam de mãos dadas, eram inseparáveis. Primeiro, libertar o país. Depois, fazer a revolução social dentro dele. Mas e a enorme população judaica? O que fazer? A resposta do PPS era assimilação. A ideia era que, numa futura Polônia livre, os judeus se tornariam cidadãos poloneses, adotando a língua e a cultura locais. Seriam tipo poloneses de fé mosaica, parte de uma nação polonesa unificada. Era uma visão de unidade através da integração. Só que essa visão, ela não era unânime, nem de longe. Em 1897, como uma resposta direta a essa ideia de assimilação e também às necessidades muito particulares da classe trabalhadora judaica, nasceu o Bund. E a proposta deles era radicalmente diferente. O que é fascinante aqui é a lógica por trás disso. Os líderes do Bund diziam o seguinte: a opressão que os judeus sofriam era dupla. Eram oprimidos como trabalhadores e como judeus. Portanto, a luta também tinha que ser dupla. Não adiantava lutar só pelo socialismo. Era preciso lutar também pelos direitos nacionais do povo judeu. E no centro de toda essa luta estava a língua. O Yiddish, que no começo era visto por muitos só como um jargão, uma ferramenta para se comunicar com as massas, foi totalmente transformada pelo Bund. Ele virou o pilar de uma identidade nacional moderna, secular e cheia de orgulho. A língua não era só um meio, era o próprio destino. E isso nos leva a uma das ideias mais inovadoras daquela época, a autonomia nacional cultural. Pensa só que ideia! E se uma nação não precisasse de um mapa para existir? Para o Bund, ser uma nação não era sobre território, era sobre cultura. O povo judeu poderia ter seu próprio sistema de escolas, teatros, suas próprias instituições, tudo autogovernado, mas dentro de um futuro Estado socialista que abrigaria várias nacionalidades. Bom, com duas visões de mundo tão claras e tão opostas, o conflito era inevitável. O que parecia um debate teórico, coisa de intelectuais, rapidinho se tornou uma disputa muito real sobre o futuro de milhões de pessoas. E esse quadro aqui resume perfeitamente o abismo que existia entre eles. De um lado, o sonho de um Estado-nação, territorial unificado. Do outro, o sonho de uma federação de nacionalidades, onde a identidade é cultural e não depende de fronteiras. Eram, literalmente, duas utopias socialistas apontando para direções completamente opostas. Aí veio a Revolução de 1905 e jogou mais lenha nessa fogueira. No meio daquele caos todo, daquela esperança de mudança, as identidades nacionais ficaram ainda mais fortes. Para o Bund, a Revolução foi a prova de que a teoria deles estava certa. E não deu outra. Em 1906, a autonomia nacional cultural deixou de ser só uma ideia e virou a plataforma oficial do partido. Com o fracasso da Revolução e a repressão aumentando, a luta armada deu uma esfriada. Mas o Bund fez uma jogada de mestre. Eles simplesmente mudaram o campo de batalha.
Se ainda não dava para construir um Estado, então eles decidiram construir a nação. A palavra de ordem passou a ser Kulturarbeit, ou seja, trabalho cultural. A revolução não tinha morrido. Ela só trocou de endereço, saiu das barricadas e foi para as bibliotecas, os corais, os clubes de teatro. Usando as poucas liberdades que tinham sido conquistadas, os bundistas criaram uma rede gigantesca de organizações culturais para fortalecer a identidade judaica secular, falada e vivida em Yiddish. E essa estratégia deu resultados, assim, incríveis. A cultura Yiddish simplesmente explodiu. Jornais diários vendiam dezenas de milhares de cópias. Sociedades culturais pipocavam por toda parte. E talvez o mais importante, começou um movimento por um sistema de educação moderno, todo na língua do povo. O Bund estava de fato construindo sua nação ali, livro por livro, canção por canção. Então, é assim que a gente chega à véspera da Primeira Guerra Mundial. O cenário estava todo montado. De um lado, o nacionalismo socialista, que buscava um Estado. Do outro, o nacionalismo socialista, que buscava autonomia cultural, sem um Estado. A Grande Guerra iria interromper esse debate de um jeito brutal, claro. Mas as questões que ele levantou, essas estavam longe de acabar. Na verdade, elas se tornariam centrais para as lutas políticas do século XX e, vamos combinar, continuam super relevantes hoje em dia. Isso nos traz de volta aquela pergunta inicial que fica aqui como uma provocação. O que de fato constitui uma nação? É o território, a soberania, uma língua única? Ou será que a cultura, a memória compartilhada e o direito de um povo de se autogovernar não importa onde ele esteja? Esse debate, que começou nas ruas de Varsóvia e Lud há mais de um século, continua totalmente em aberto.